Note, eu tinha essa foto. Isto foi em 98. Uma irmã tirou essa foto. Ele estava se despedindo e eu estava por entrar atrás no carro, na van. Lá no fundo. Passe para que vejam. Isso foi em Monterrey, creio que foi. Damos graças ao nosso Pai Celestial nessa manhã de hoje, sexta-feira, 30 de dezembro deste ano, 2022. E agradecemos a Ele pela vida, pela saúde, por ter nos colocado a viver nesse tempo tão maravilhoso, o tempo onde vamos entrar na terra prometida do novo corpo, o tempo onde estaremos recebendo todas essas promessas que Ele tem para seus filhos neste tempo final. Promessas nas quais cada um de nós nos agarramos fielmente delas e ao redor dessa palavra que foi falada, cada um de nós baseamos nossa fé. É nas promessas que Ele nos disse por meio dos santos profetas. E essas promessas têm que se cumprir, porque é uma promessa falada por Deus por meio dos seus profetas. Não são ideias humanas, mas que são os pensamentos de Deus sendo expressos por meio dos seus profetas, pelo qual é uma palavra que não pode cair em terra. E quando Ele prometeu que seus filhos, no fim do tempo, iam obter esse corpo eterno e glorificado, igual ao corpo eterno e glorificado que o nosso amado Senhor Jesus Cristo recebeu, o primogênito, os demais filhos também receberiam essa bênção, essa promessa. Hoje também vamos estar vertendo concreto, colocando concreto nesse pedaço de estrada, que é o que vai conectar com a estrada que já estamos tirando, fazendo desde o outro lado. Estamos no outro extremo, ou seja, aqui na parte de trás do restaurante e do edifício de bombas, para continuar então e juntar com a outra carreteira, com a outra estrada. Já estamos agora aproveitando estes momentinhos para falar essas palavrinhas aqui com parte dos trabalhadores, porque falta um ou outro, e também compartilhar essas palavras, não finais do ano, porque ainda falta o dia de amanhã, mas finais talvez assim aqui dos trabalhos, aqui na grande Carpa Catedral. E dizia que essa promessa desse corpo eterno e glorificado, assim como as recebeu o primogênito, que é Jesus, todos os demais filhos de Deus receberiam essa promessa. Mas, antes de recebê-la, recordem que Jesus foi preparado para recebê-la, a qual foi mostrada ali no Monte da Transfiguração, onde nos mostra a Escritura que ali foi, ali ele foi adotado, e havia ali os elementos para essa adoção. Estavam os ministérios de Moisés e Elias, e eles estavam falando a Jesus da partida para Jerusalém. E tudo o que envolvia essa obra que ele ia fazer na cruz do Calvário. No tempo de Josué aconteceu o mesmo. Havia algo que tinha que estar no meio do povo para que se cumprisse essa promessa de entrar à terra prometida como terra, tipo e figura da terra prometida do novo corpo que cada um de nós vai receber. E no tempo de Josué, vejam vocês que ali ele, ou ao qual Deus tinha dito a promessa de que eles entrariam na terra que fluía leite e mel, foi a Moisés. E ele disse: vai, tira meu povo que está no Egito e introduza-os, ou faça-os entrar à terra prometida. Mas vocês notam que essa parte de entrá-lo, de fazer entrar, Moisés não cumpriu. Isso não quer dizer que Deus falhou ali. Deus sempre cumpre sua palavra.
o que fez foi que cumpriu a promessa por meio de outro véu de carne. Mas era o mesmo Espírito de Deus quem ia estar fazendo este trabalho. Consequentemente, tinha que estar o Espírito ministerial em Josué, dispensacional. Não podia ser outro, a não ser que o mesmo Espírito que os tirou, tinha que ser o mesmo que os introduziu. Por isso, o irmão William, numa parte ali em cima, ele escreve Moisés como primeiro e depois coloca segundo a Josué. E isso não falou ele assim, talvez em alguma mensagem tão abertamente, mas estava ali escrito. Se contarmos a Moisés e se contarmos a Josué, se contamos Jesus como mensageiro dispensacional e se contamos também a esse poderoso arcanjo que esteve conosco, seriam 4. E o quinto, vejam como também. Aí, com os números, a pessoa não pode focar somente em certa quantidade de número. Deus é infinito e pode colocar o ministério ou contá-lo como o ministério desse momento como um. Por exemplo, em Josué contou como segundo. Como quando na igreja e o começo da igreja se conta Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o irmão Branham, e você diz que são 7, mas se você vai para trás e conta também a Pedro, e conta a Ananias, e não de Safira, o outro, eram profetas. E quando você vem ver, já vai mais de 7. Não podemos nos limitar nisso também. E veja o que diz Josué, queria ler essa escritura. Todos conhecemos essa escritura. Em Josué capítulo 1, diz, versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Veja, ele disse a Moisés que entrariam nessa terra prometida. E não disse a Josué, disse a Moisés. Mas Moisés, depois, ao saber que não ia entrar, e a ordem era: unge Josué, que é ele quem os fará entrar. Esse mistério Deus o tinha oculto e não tinha dito ao povo. Não tinha dito ao povo, Moisés, que ele não era quem ia entrá-los, fazê-los entrar na terra prometida. Depois, mais adiante, vamos ver o porquê eles não sabiam. Porque vejam, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É o Espírito Santo quem neste tempo está conosco. E, portanto, não nos desamparou. Ele está conosco. Esforça-te e seja valente, ou seja, não vamos negar que está conosco. Aquele que nega essa etapa está negando o Espírito Santo no nosso meio. Está negando a presença de Deus no meio do povo. Esforça-te e seja valente, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Ou seja, vejam, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Ele estava fazendo as coisas desse momento em diante pela direção que Deus já tinha dito, através de Moisés que fizesse. Josué não se levantou e fez as coisas que fez, porque Moisés se foi, vamos fazer algo por aqui, vamos improvisar. Ele já tinha a diretriz e a orientação e as instruções para fazer tudo o que tinha que fazer, introduzi-los à terra prometida.
não te afaste nem dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Para que hagas conforme a todo o que em ele está escrito. Para que faças conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e seja valente. Não temas nem desmaie, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida. Ou seja, isso é aos ministros. Está dando essa ordem. Dentro de 3 dias passareis este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Mas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. É recordar as palavras do mensageiro que Deus enviou neste tempo, onde aí teremos todo o conteúdo do que necessitamos para entrar. Veja, se lembrar da mensagem. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então respondera Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Houve aí, nesses dias estavam todos reunidos e eles estavam vendo que a orientação na qual eles tinham saído do Egito através de Moisés, estavam vendo já em Josué. E então, da maneira que obedecemos a Moisés em todas as coisas, assim te obedeceremos a ti. Essa é a melhor posição e postura dos ministros e os irmãos neste tempo final também. Obediência. Porque é melhor obediência que... Isso é em 1 de Samuel, creio que foi, onde fala que é melhor obediência do que sacrifício. Somente que o Senhor teu Deus esteja contigo, como esteve com Moisés. Vejam que ali eles perceberam que era Josué quem os iria introduzir à terra prometida. Porque, vejam a forma e a maneira dessa conversa. Se tivessem conhecido desde muito antes que era Josué, não tinham que dizer isso. Disseram: bom, se Deus está contigo, então vamos para cima, vamos em frente. Não há nenhum problema conosco. Porque viram que o mesmo que os tirou do Egito e Deus cumpriu a promessa de tirá-los do Egito. Se era esse mesmo Deus, pois era então o mesmo Deus que estava atuando através de Josué. Consequentemente, se ele os tirou e cumpriu essa promessa, também ia cumprir a promessa de fazê-los entrá-los à terra prometida. Se ele nos tirou lá nessa década de 70, de Laodiceia, da sétima era da igreja gentia, e viu o povo que isso se tornou uma realidade, houve um rapto espiritual ali. Consequentemente, o mesmo Deus que nos tirou nesse tempo é o mesmo que vai nos fazer entrar agora à terra prometida do novo corpo. Ele não vai falhar nessa promessa. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e vejam, já aí fala, começa a falar de juízo. E diz:
Todo homem que for rebelde à tua boca, ao teu mandamento, e não ouvir as tuas palavras em tudo que lhes ordenares, será morto. Aí não havia isso de que você fica aí num canto, enquanto aqui preparamos o povo para entrar, e quando já estiver aberto o mar, pois aí pega as suas coisinhas e nos siga. Não. Se não creu na liderança de Deus nesse tempo, não ia entrar, nem sequer ia ver. Porque diz que morra. Ou seja, que essas pessoas que nesse tempo não obedeceram a Josué morreram. Deus não deu o privilégio de ver essa promessa sendo cumprida por desobedientes. E não obedecer às tuas palavras em tudo que lhes ordenares, será morto. Então somente esforça-te e seja valente. Ou seja, neste tempo, o que Deus demanda, assim como demandou lá nesse tempo, obediência. Deus demanda obediência no povo, desde os ministros até os crentes. Porque é o tempo onde é o mesmo Deus quem está atuando no meio do seu povo. Não é o homem, é Deus. É a coluna de fogo que tirou lá o povo da escravidão. E é a mesma coluna de fogo que os colocou, os introduziu à terra prometida. A terra prometida como terra através de Josué. E aqui é o mesmo. Se repete a mesma história, mas é o mesmo Deus. Mudam os personagens, mas continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem neste tempo está atuando no meio da igreja em uma forma simples. E notem, na partida do irmão William em 2017, já daí em diante, depois ele regressou, mas daí em diante se marcou uma data muito importante, na qual já estava sendo feito esse entrelace dispensacional. Depois, em 2019, outra data sumamente muito importante, da qual não falamos muito, para esperar a que vá se cumprindo. Então vamos vendo a história do que Deus está cumprindo depois da partida dele definitiva neste corpo terreno. Mas note, tinha que passar esse ano, este evento tão glorioso da preparação do povo. Se vocês notarem, e ainda não sabemos quanto nos falta, vocês notam, um dia como hoje, o ano passado, você, como indivíduo, se vai lá nesse tempo e volta, remonta esse tempo e se vê agora, você diz, eu não sou o mesmo. Eu amadureci. Eu mudei muitas coisas. Uau, foi um ano onde tu, ó Deus, me falaste ao coração. Porque és tu quem fazes a mudança. Não porque aquele parou ali e disse que fizesse, porque há algo que chega a ti e essa palavra aí vai te ajudando e é a mesma palavra que vai te corrigindo. Um ano de mudança. Foi um ano para, não para algo que não convém, ou algo que vai te fazer mal, mas foi uma mudança para a perfeição. Porque tudo que recebemos este ano foi para nos aproximarmos mais a essa presença divina que vai estar no meio do povo em toda a sua plenitude. Mas para chegar a isso, há um processo. Não podemos ensinar um bebê quando nasce álgebra. É um processo de crescimento, vai se alimentando primeiro, vai ensinando cores, vai ensinando somar, subtrair, mas há um momento de mais amadurecido que vai dando adição, multiplicação, geometria, álgebra, trigonometria, e já estamos, creio que já pela trigonometria. Vamos amadurecendo a cada vez mais e mais para chegar a nos graduar como magna cum laude, com grandes honras. Creio que é o mais alto que há aqui. E essa graduação é nossa adoção, nossa transformação, a qual em breve vamos receber. E este ano
será um ano na história bíblica, como um ano, como os dias ali de Josué, antes de entrar à Terra Prometida, onde diz qual era que tínhamos visto, Pedro, onde tudo ficou. Segunda de Pedro, vejam, 3. Diz aqui o apóstolo Pedro, o Espírito Santo pela boca dos amados. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Vejam lá. Foi dito ao povo, recordai-vos das palavras que Moisés falou. Vem, sempre é Deus, mostrando ao povo tudo o que ele falou por meio dos profetas, que são promessas para o povo que está para recebê-las, mas foram ditas. E do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, vejam como este ano. Vamos dizer que enquanto ele esteve em nosso meio, não podemos dizer que o 100%, mas a maioria não tinha essa expressão de questionar ou de zombar, de escarnecer. Não havia esse ambiente no povo. De fora do mundo, sim, sempre houve zombadores, escarnecedores, mas dentro da igreja, tudo estava em quietude nessa parte. E note como neste ano, não ocorreu em 2019, nem em 2020, nem em 2021, mas neste ano, 2022, já até abertamente aparecem esses zombadores. E esses que perguntam, onde está a promessa? O que aconteceu? Por que não se cumpre? Tanto que está falando e não está sendo cumprida. Vejam, começam a questionar e a duvidar do que Deus está fazendo. Mas tudo isso tem um propósito para que saia o que há no coração. E assim, o povo que vai entrar à terra prometida do novo corpo, seja o povo que Deus já tem assinalado desde antes da fundação do mundo, os escolhidos. E aparecem então, no fim do tempo, esses anjos para fazer essa segregação, essa separação. E neste ano, quantos zombadores se levantaram? Pessoas que você nem imagina que tinham esse espírito da quinta dimensão. Porque são espíritos da quinta dimensão que entram nessas pessoas e são ungidas essas pessoas para fazer este trabalho, para o qual também são já destinados. Algo assim diz uma parte, para o qual também foram destinados, creio que foi Pedro, no tempo de Noé. Diz que pereceram tudo para o qual também foram destinados, ou seja, 1 de Pedro 2:8. Vejam. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Veja outra vez a palavra desobediência. Não foram obedientes. No tempo de Noé, também aqueles que se rebelaram contra Noé, sendo desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Por isso, essas pessoas que fazem isso, a pessoa tem que deixá-las quietas, porque também são destinados para esse trabalho. E não, a pessoa não pode se meter com eles. Cada um vai cumprir a escritura correspondente a essa pessoa. Os sábios entenderão. Há escrituras que a pessoa já se reflete. Esse sou eu.
vão ser transformados depois que ocorrer a ressurreição. Quem? Nós. E já vamos nos identificando nas Escrituras, como quando ele me dizia, identifique-se nas Escrituras. E há uma mensagem que ele falou. Depois conseguimos, eu li, creio que faz pouco tempo, que esse instrumento não ia saber até certo tempo que nele ia se cumprir essa promessa. E o lemos, creio que faz pouco tempo, e não sabia, ia estar em sua vida normal, mas em certo momento ia perceber que nele ia estar se cumprindo essa promessa, a qual, no cumprimento da visão da carpa e toda essa trajetória, enquanto estiver sob carpa, ia estar operando esse ministério ali no meio do povo. E neste ano 2022, eu posso dizer com certeza que eu me identifiquei. Antes não tinha me identificado. Vem? Antes não sabia que essa promessa ia estar em mim. Mas sim sabia que era um escolhido, sou um escolhido. Mas essa outra promessa não a tinha conhecido. E como ele lá nessa década de 70, 74, 75, ele tudo assinalava ao irmão Branham. E tudo dizia que ia se cumprir nele. Mas depois, quando viu uma era eterna que vinha, a era da pedra angular, e vinha uma dispensação do reino, e tudo isso, e dizia, mas há outro mensageiro. E Deus lhe foi abrindo o quadro, porque Deus não dá tudo de uma vez aos seus enviados. Vai gradualmente e assim mesmo ocorre com os escolhidos. Vai abrindo o quadro e o que não entende numa mensagem entende na outra, e assim aconteceu neste ano. Quando Deus continuou nos dando tudo, fomos identificando tudo. Primeiro dizíamos, espera, certas formas ou certas coisas que iam se cumprir, não víamos esse cumprimento do sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, não víamos esmiuçado, ouvíamos tudo, de certa forma. E depois, quando esteve se abrindo esse mistério, aí vimos, e aí, espera, se Deus está deixando esses ministérios, e se os está deixando, alguém tem que tê-los. E Deus já vai nos abrindo entendimento. E o instrumento também vai percebendo que não é ele, mas que é Deus por meio dele. E tudo o que fala é por palavra, por direção, e pela boca dele por palavra de Deus. Porque a boca de Deus são seus profetas. E tudo o que aconteceu neste ano, cada escolhido de Deus também se identificou, tanto os de obediência como os de desobediência. E em uma forma tão simples, a pessoa em seu interior vai dizer, deixe checar, verificar, para ver que postura e que atitude eu assumi este ano. E nestes momentos agora, porque pode ter assumido ao princípio, se não entendeu, e no trajeto, certa atitude. Mas Deus vê o coração, e Deus sabe quem é o escolhido, e sabe até que ponto essa pessoa vai chegar, para que não cruze a linha. E Deus o vai ajudar. Talvez ontem compreendeu, talvez hoje, talvez o mês que vem, porque esteve orando e continua meditando nas promessas que Deus está cumprindo. E as que não entende, pois vai esperando, aguardando, para que Deus continue abrindo. Mas os que já cruzaram a linha, seguramente eles perceberam agora a essas alturas e se refletem, porque não vão se refletir em alguém de obediência. Consequentemente, tem que estar identificando-nos de desobediência, como no tempo de Noé, o tempo de Josué, e o que espera a eles, não dito por mim, mas pelos profetas, é morte. Primeiro é morte espiritual e depois morte física, ou seja, deixará de existir. Agora vejam vocês uma coisa.
no tempo de Jesus, Tomé queria ver Jesus colocar o dedo nas feridas para crer. Aí estava sendo impactado Tomé pela vista, pela visão. E não assim com os discípulos. Foram impactados pela revelação de que Jesus tinha ressuscitado. E os incrédulos, os guardas, que mesmo vendo que ressuscitou, foram pagos e não creram. E estão percebendo vocês aí, estão os três grupos sendo impactados pela terceira etapa. Os escolhidos, não necessitavam ver Jesus para colocar o dedo nas feridas, mas que a palavra, a revelação, porque a noiva, diz o irmão Branham, a terceira etapa será para a noiva, ou seja, será impactada a noiva. Como a noiva está sendo impactada agora nesse tempo, nesses dias finais? Com a revelação. Não necessitamos chegar a nos colocar, entrar dentro do quartinho, ou seja, dentro das feridas, para ver e crer. Isso corresponde às fátuas. Segundo grupo, serão impactados pelos milagres e maravilhas que vão estar sendo mostrados ali. Mas note que os soldados esses estão no inferno, se perderam. E seu nome foi apagado. Mas Tomé? Não. E Tomé, o irmão Branham, diz que representa as virgens fátuas, ou seja, que seu nome corria risco de ser apagado. E não foi apagado, porque depois creu. Por isso há pessoas do nosso tempo que cumprem também essa promessa. Porque isso em cheio vai se cumprir nas denominações que virão essas virgens fátuas. Mas dentro há esses tomezinhos, que seus nomes não vão ser apagados porque vão crer. E assim será também para o cumprimento das fátuas que virão, mas sim estarão crendo nessa promessa de Deus no meio do seu povo, a qual é elas se prepararem depois para entrar na grande tribulação. E os perdidos, porque serão impactados também os perdidos, a terceira etapa, isso já é para juízo, para condenação, como foi com os guardas ali. Viram a promessa da ressurreição e não creram. Aí são os incrédulos. A promessa de que ressuscitou, tocando, palpando essas promessas, não recebendo. Porque ele não recebeu, Tomé, mas que as palpou. Por isso dizia, me dê isso, me dê disso. Aí estão os que vêm, essas virgens adormecidas pedindo esse azeite. Não. Vai e busca você. Aí são as virgens fátuas sendo impactadas pela terceira etapa. E a noiva, isso já são os crentes dos escolhidos, que não necessitam chegar a esse momento para crer, mas que desde já estiveram crendo e estiveram aumentando essa fé para receber a transformação, o corpo eterno e glorificado. A terceira etapa é para toda a humanidade, porque até os céus, a terra, tudo será impactado pela terceira etapa. Foi um ano de grande bênção. Foi um ano que, como disse, ficará na história bíblica, onde os filhos de Deus estivemos sendo marcados ali, identificados ali, como os escolhidos, que serão transformados. Todos aqueles que receberam essa palavra, essa etapa, e também ficaram identificados os outros. Ainda resta um período de tempo e vamos ir vendo à medida que o tempo vai passando, quando vá se cumprindo cada promessa, vai se cumprindo e vamos
mostrando, mas não vamos nos adiantar em falar algo para que também não entre no fanatismo, porque também o fanatismo coloca a perder, como colocou a perder lá os do Elias. Diz o irmão Branham que colocaram a perder, dizendo que o irmão Branham era isso e outro, e colocaram a perder isso. Ou seja, não vamos entrar em fanatismo, mas na realidade. Se Deus prometeu que vai nos transformar, e há uma maneira de que Ele vai fazer para chegar a esse momento, pois vai fazer com a realidade do que Deus está cumprindo. Não entrando no fanatismo. Vamos terminar aqui. Já chegou o cimento ali, diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Lá foi no tempo de Noé, foi por água, e aqui é por essa chuva de fogo atômico que será desatado nesse tempo final. Não vai tocar os escolhidos. As bombas atômicas não vão tocar, mas vai começar com um estremecimento em breve no mundo, assim como houve um estremecimento entre a noiva e entre os escolhidos. Vai haver um estremecimento muito em breve, onde essa escassez de 1920 vai ser pequenina, comparado com o que virá a humanidade. Diz depressão, escassez, fome e, sobretudo, não por fome de pão, mas por ouvir a palavra de Deus. E também nas coisas físicas, nos elementos e tudo. Diz que a noiva vai estar à mercê dos elementos, ou seja, que virá um tempo muito duro, difícil, mas aí já os escolhidos já vão ter a fé tão elevada que não vão passar essa situação. Talvez o aperto, a pessoa como humano vai nos estremecer um pouco, porque somos humanos, mas o que teremos nesse momento por dentro, que é toda a palavra encarnada, não vai haver limitações para o que Deus vai fazer através de nós. E o mundo vai perceber o que são filhos de Deus adotados. Se lá com um estremeceu toda Jerusalém, e com o irmão Branham foi estremecida a América do Norte, como será? Com muitos filhos de Deus adotados, estremeceremos não somente a terra, mas o céu também. Tudo será estremecido. Será estremecido o céu primeiro, recordem, os céus foram estremecidos. E houve, diz que se esvaziou o céu por espaço de meia hora. Ou seja, que nesse tempo de meia hora de silêncio vão estar ocorrendo coisas e entre elas a ressurreição vai ocorrer de certa forma em que vai ser algo entre o povo que isso vai estar sendo cumprido progressivamente. E o mundo vai conhecer o poder de Deus em seus filhos. Vamos deixar este mundo, nesses 30 ou 40 dias, sacudido. Enche uns quantos vasos, diz, e estremece este mundo como jamais o fez este. E isso vai ocorrer. Isso da meia hora de silêncio no céu, que foram esvaziados, vamos ir buscando, porque há um processo aí, onde foram esvaziados, diz, durante o período de meia hora. Era sem editar, creio que está, e há algumas anotações que ele fez ali, que podemos ir aprofundando como vai ocorrer essa parte da ressurreição. Porque note que nesse tempo, quando o anjo disse, olha, e mostra tudo, diz que depois o anjo e eu descemos. Todas essas coisas, a pessoa tem que vê-las de todos os ângulos. Porque não é que ocorra tudo aí de uma vez, no mesmo minuto, mas que há um processo já aqui vem sendo cumprido para chegar ao topo, ao máximo. Todos esses mistérios Deus vai ir nos dando, nos revelando.
mas até certo ponto não vai falar mais do que tem que se falar para que o diabo não imite e não atrapalhe a obra de Deus. Da terceira etapa, disse o anjo ao irmão Branham, disso não vai dizer nada a ninguém, disso não diga nada. Vai ser dito até onde tem que se falar. O outro se guardará no coração. E não se falará de como é que Deus esteve atuando e como atuará mais adiante. Eu já sei como Deus está atuando. Como Deus está nos revelando tudo o que nos deu neste ano. E vocês também viram como é que Deus esteve atuando e quem é que está atuando, porque não é uma obra humana, não é uma obra de homem a que Deus esteve realizando neste tempo final. Ele não nos deixou. Ele, o melhor, nos deixou o maior, a parte e etapa maior, que igreja alguma recebeu em seu dia, nas eras, nas dispensações. Foi este dia. Este é o dia maior de todos os dias. Este é o dia. Esta é a dispensação da mudança do reino dos gentios ao reino do Messias. A mudança deste corpo terreno a um corpo eterno e glorificado. Tempo de mudança. É este que estamos vivendo. Um ano de grandes bênçãos. Eu agradeço a Deus por todos vocês, os trabalhadores, que estiveram, não somente neste ano, mas todos os anos anteriores, para chegar até aqui. E se chegamos até aqui, vamos chegar à meta. Não somente vocês, os trabalhadores, mas todo o povo de Deus que foi chamado e juntado por essa gloriosa mensagem de pedra angular do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Todos eles que foram chamados, escolhidos de Deus, vão chegar também à meta. Porque para isso saímos. Para isso o povo saiu do Egito, para entrar na Terra Prometida. Mas sabemos que nesse recolhimento é preciso tirar daí o que não tiraram os mensageiros nas eras. Por isso ele dizia, não arranqueis ainda o joio, deixa aí até o final, para que não arranque o trigo. Essa segregação é agora. E se esteve fazendo, esteve se cumprindo também. E Deus vai deixar até o final. Essa segregação sendo cumprida. Vai chegar até o final. Ou seja, que até o final vai estar fazendo este trabalho. Já depois, somente Deus tratará com os escolhidos. Os 30 ou 40 dias. Já é com eles. Antes, trabalhou e estará trabalhando com os 3 grupos, porque a terceira etapa é para os 3 grupos. E se acrescentarmos um, seria o povo hebreu. E aí seriam 4. Bom, foi uma grande bênção esta conversa que amanhã, e hoje, essa noite e amanhã, e no domingo sejam também dias de grande bênção e crescimento espiritual, porque o que desejamos é seguir nos preparando em obediência. Deus abençoe e Deus os guarde a todos. O tema, o tempo de mudança, pode ser. Tempo de mudança.